Olá, seja bem-vinda a mais uma aula e agora nós vamos falar sobre Mercúrio, nosso queridinho. Não é à toa que a gente escolheu esse nome para a nossa plataforma. Eu e a Carla, nós temos muitas características de Mercúrio em nós mesmas e talvez de forma natural a gente incorporou isso no nosso servir ao mundo, no nosso legado, no nosso trabalho mesmo. A nossa plataforma surgiu pela vontade de fazer essa ponte, de traduzir e facilitar o acesso a temas, a conteúdos e a conhecimentos que pudessem ajudar outras pessoas no seu caminho de transformação, de desenvolvimento pessoal. A possibilidade de levar as pessoas de um lado, de um ponto, até outro ponto, até o outro lado, transitar entre esses dois mundos, sempre foi o que mais nos motivou. E isso é parte da força mercurial, do planeta Mercúrio. A figura representada por Mercúrio também aparece em diversas mitologias, na egípcia, na grega, na romana e em outras também. Mercúrio era o deus dos pés alados, o mensageiro que levava as mensagens do céu para a terra e que transitava entre os diversos mundos. É o deus do comércio, das transações e, portanto, faz a ponte, traduz, facilita o acesso. E com isso ele é orientado pelo movimento. A sua grande vocação é de apresentar o novo, de comunicar o que ainda está por vir. As pessoas do tipo mercurial são ótimas comunicadoras, são articuladoras, se envolvem em diversos projetos e assuntos ao mesmo tempo, têm a capacidade de transitar por vários temas e lugares diferentes. São ágeis, são fluidas, são curiosas por natureza, são cheias de ideia e têm dificuldade de aterrar, de ficar no tangível, né? Para tudo isso, elas precisam ser extremamente flexíveis e adaptáveis. Os pensamentos do tipo mercurial são ágeis, é uma cabeça que não para, são capazes de fazer múltiplas associações, conexões, têm um pensar criativo, têm fome por informação, por conteúdos. Os tipos mercuriais têm grande facilidade na fala, em expor as suas ideias. Quando a gente fala do campo do sentir, os tipos mercuriais, eles são abertos ao mundo, são fáceis de lidar, são independentes, se adaptam com grande facilidade, são sedutores, são extrovertidos e por essas características eles podem ficar na superficialidade dos sentimentos e das emoções e podem até serem um pouco inconvenientes em algumas situações. Os mercuriais priorizam o movimento ao invés do sentimento. A sua forma de agir, eles são ótimos mediadores, têm habilidades manuais e não têm tempo ruim. São ocupados, são práticos e são aqueles que quebram obstáculos. Eles agem de forma rápida, gostam de ser úteis. São fáceis de lidar e difíceis de pegar. O tipo mercurial adora uma renovação, inovação. Eles estimulam o movimento, as mudanças e gostam de quebrar paradigmas, gostam de esquecer os velhos pensamentos. Em um grupo, o tipo mercurial é aquele que vai estimular novas ideias, que vai sugerir, que vai trazer novas informações e novos pontos de vista. Portanto, eles têm o seu valor para o grupo quando o projeto, quando a iniciativa precisa evoluir. Eles trazem também o componente da flexibilidade e da adaptabilidade. Como a gente já falou por aqui, cada uma das atitudes tem o seu lado positivo e o lado desafiador, o lado que precisa de atenção. Ou seja, o cuidado para que o excesso de Mercúrio não atrapalhe o ambiente, as relações. O Mercúrio em excesso ele pode apresentar uma curiosidade excessiva, em desarmonia. Sabe a curiosidade pela curiosidade? A busca eterna por informações que pode até confundir ou invadir, agredir a privacidade de alguém, por exemplo. Se você tem bastante Mercúrio e não se atenta a isso, você pode ter dificuldade de estar e de se fazer presente. Pode ser instável demais e não conseguir concluir tarefas, pode até escorregar numa fofoca, na inconveniência, não ter limites para o que pode e o que não pode ser dito num determinado ambiente, numa determinada situação. Tá bom, mas aí o que fazer? Qual é o melhor exercício para o tipo mercurial? É parar e pensar antes de agir. Agora, do outro lado da balança estão aqueles que têm falta de Mercúrio e, portanto, não lidam bem com mudanças, não se comunicam bem e têm uma certa apatia perante a vida. Podem até ficar estagnados.
As grandes virtudes de Mercúrio são a inteligência, a capacidade de inovação e de fazer fortes associações e a presença de espírito, a habilidade de se comunicar. Nós só falamos de 2 planetas, 2 forças até agora, mas você já deve estar se perguntando se é possível ter mais do que uma delas de forma predominante em si mesma. E sim, cada um de nós tem todas essas qualidades em maior ou menor grau. Mas claro, algumas delas prevalecem sobre as outras. Geralmente nós temos 2 ou 3 que são mais presentes, que são mais evidentes na nossa forma de agir. Mas vale lembrar que as qualidades planetárias são qualidades da nossa alma. E com isso, então, nós temos mais consciência sobre elas e, portanto, a gente pode ativar cada uma delas dentro da gente. A gente pode usar isso a nosso favor e perceber quais delas são necessárias para cada situação, para cada ambiente. E a gente pode então exercitar isso no nosso agir. Quando você estiver diante de uma situação a ser resolvida, vale o exercício de parar e pensar: quais será que são as atitudes, que postura essa situação em questão me exige? Será que eu preciso ter uma atitude que movimente as pessoas? Será que eu preciso trazer um olhar diferente para essa situação? Ou será que eu preciso perceber o ambiente, tentar espelhar o que acontece com os outros, organizar, coordenar melhor as ações? Ou então, será que eu preciso ser extremamente objetiva nesse caso? Preciso de coragem e de uma ação imediata e certeira? Se essa for a opção, então você precisa se apoiar no arquétipo de Marte. E na próxima aula nós vamos falar sobre ele, Marte, o planeta vermelho. Até a próxima aula.